Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, a nossa equipe segue acompanhando os detalhes da Porc Expo 2024 aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. E agora eu converso com o professor César Garbosa, ele que é professor da USP, da área de nutrição e produção de suínos, ele também é doutor nessa área. Vamos falar um pouquinho sobre custos de produção, expectativas para o ano que vem. Professor, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade da gente conversar um pouquinho. Professor, quais são as perspectivas quando a gente olha para o viés do custo de produção na produção de suínos para 2025? Quais são os principais gargalos ou oportunidades para o suinocultor? Perfeito, eu acho que a questão do custo a gente tem que ao máximo controlar internamente. Porém, a gente depende muito das commodities, né? Principalmente milho, farelo de soja. E a gente teve alguns problemas um pouco climáticos, uma diminuição no tamanho da safra, então possivelmente a gente deve ter um aumento nesse custo de produção para o ano que vem por essas questões de menor disponibilidade, talvez, de ingredientes, né? Professor, esse aumento deve ser como a gente viu há alguns anos, que a gente viu aquele repique no preço do farelo de soja, aquele repique no preço do milho, que, por exemplo, chegou a R$ 100 a saca, e a gente também tinha um cenário da tempestade perfeita, que era o preço de venda abaixo do animal. A gente deve ver esse cenário se repetir em 2025 ou não? Não, eu não acredito, até mesmo porque hoje o preço de venda se recuperou bastante, a gente tem um preço muito mais interessante e o custo sim, ele deve subir um pouco, mas não deve chegar a um preço um custo tão exagerado. Então, não acredito que vai ser um momento crítico como a gente viveu aí esses tempos para trás aí, né? A questão dos alojamentos, né, a questão da produção nas granjas. A gente sabe que existe uma exportação muito pujante, que a gente abriu vários mercados nesses últimos anos. O nível de produção deve aumentar a ponto da gente ver novamente aquele suinocultor muito empolgado, muito entusiasmado, e depois a gente saber o que acontece, que qualquer alteração no mercado, a gente fica com o rojão na mão e fica aquela sobreprodução aqui no Brasil? Então, com certeza, eu acredito que a produção vai aumentar, né? A gente sempre observa quando o produtor começa a ter um pouco mais de retorno, né? Quando o preço do suíno melhora, a gente geralmente vê uma venda maior de matrizes, consequentemente, logo depois a gente acaba tendo essa maior produção. Então, sim, eu acredito que a gente deve subir o número, né, de matrizes ativas, consequentemente, a produtividade de uma forma geral. Professor, essas ondas de calor que a gente viu nos últimos meses, como a gente está falando principalmente do estado de São Paulo, mas a gente também consegue ampliar esse espectro para outras áreas do Brasil que também produzem suínos. Isso pode, de alguma maneira, causou de alguma maneira algum nível de perda que seja relevante para que lá na frente a gente veja uma lacuna de oferta, considerando o ciclo de duração da reprodução? Com certeza a gente vai ter, né, essa diminuição da produtividade, porque tanto a gente perde em qualidade de sêmen, como também na qualidade da fêmea ali durante o perfil ovulatório dela, o perfil de desenvolvimento dos leitões. Então a gente tem uma diminuição, mas eu não acredito que essa diminuição vai ser tão impactante a ponto da gente sentir isso em diminuição de número de leitões de uma forma geral. Ou seja, esse ano de 2024 foi um ano de recuperação de margens para o suinocultor. O ano de 2025 vai ser de manutenção ou o produtor ele vai conseguir subir um degrauzinho a mais? Bom, eu acredito mais numa manutenção, infelizmente, né? Não pensando de uma forma negativa, mas sim pelo aumento dessa produtividade. A gente vai ter investimentos no sentido de aumentar, os custos talvez subam um pouquinho. Então eu acredito numa estabilidade da produção. Aí, então, estivemos com o professor Dr. César Garbosa, que é da área de nutrição e produção de suínos da USP, que tem um trabalho bastante interessante na área de elaboração de custos de produção. E o professor traz justamente essa perspectiva sobre os custos para 2025 para a área da suinocultura. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.